Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e nós iremos fazer agora uma questão de associação de resistores. Calcule o valor da resistência equivalente em cada circuito representados. Para saber se o circuito é em série em paralelo, a gente precisa observar o caminho entre o ponto A e o ponto B. Então, do ponto A até o ponto B, só há um caminho. Então, quando há apenas um caminho, o circuito é um circuito em série. E para calcular o circuito em série, a resistência equivalente é só somar todos os resistores. Então, nessa letra A resistência equivalente, somando um ohm, mais 2 ohms, mais 3 ohms, total 6 ohms. Sempre na resistência equivalente em série, a resistência equivalente total sempre vai ser maior do que o maior resistor. Como o maior resistor é de 3 ohms, a resistência deu 6, então isso indica que a sua resposta está correta. Na letra B, se esse circuito estivesse ligado a uma bateria, a um gerador, do ponto A até o ponto B, vamos observar o caminho que a corrente elétrica percorreria. Então aqui no ponto A corrente elétrica entra. E aqui eu tenho um ponto que nós chamamos de nó. Então, o caminho da corrente elétrica é dividido em duas partes. Uma parte da corrente elétrica iria passar por cima e uma parte iria passar por baixo. Então, como há uma divisão do fluxo da corrente elétrica, então esse circuito é chamado de circuito em paralelo. No circuito em paralelo, a corrente elétrica percorre mais de um caminho. E nesse caminho tem que ter apenas um resistor. E para calcular a resistência em paralelo, nós temos a seguinte fórmula. É a soma dos inversos. 1 sobre RE é 1 sobre R1 mais a soma de todos os inversos. Mas como nessa questão nós temos apenas dois resistores diferentes, tem outra maneira para calcular a resistência equivalente, que é bem mais simples. A resistência equivalente, quando tiver apenas dois resistores, é o produto dos resistores dividido pela soma. Então vamos fazer o produto 4 vezes 12 dividido pela soma 4 mais 12. Vamos multiplicar 12 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 1 vezes 4 é 4. Então dá 48 dividido por 12 mais 4, 16. 48 dividido por 16, 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 1 vezes 3 é 3, com 4. Então, a resistência equivalente é de 3 ohms. Uma dica que eu dou é quando o circuito for em paralelo, a resistência equivalente total sempre tem que ser menor do que o menor resistor. Então, como o menor resistor é 4 ohms, a resistência deu 3, então isso indica que seus cálculos estão corretos. Vamos fazer agora a letra C. Então, se o circuito tivesse associado a uma bateria, imagine que você tem uma corrente elétrica, em que essa corrente elétrica passa pelo primeiro resistor de 10 ohms, mas quando chega aqui nesse ponto, a corrente elétrica ele se divide. Vai passar uma parte por cima, uma parte pelo meio
e outra parte nesse terceiro resistor do circuito em paralelo. Então, como houve uma divisão da corrente elétrica, ou seja, tiveram outros caminhos para a corrente elétrica circular, e essa corrente elétrica circulou por apenas um resistor, esse circuito é chamado de circuito em paralelo. Então vamos calcular a resistência equivalente. Tem duas maneiras, ou você faz de 2 em 2, por exemplo, entre o 20 e o 30, e depois faz com 60 o resultado dele, ou você faz direto pela fórmula da soma dos inversos. Então, ó, 1 sobre RE é 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 60. E agora nós iremos tirar o MMC entre 20, 30 e 60. O mínimo múltiplo comum. Por 2 dá 10, 15 e 30. Por 2 dá 5, repete e 15. Por 3, repete o 5, 5 e 5. Por 5 dá 1. Agora multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Nesse caso, nem precisava tirar o MMC. Por quê? Quando você observar que o maior número do denominador for múltiplo dos outros, então o MMC vai ser ele mesmo. Então 60 é o triplo de 20 e 60 é o dobro de 30. Então eles são múltiplos. Então você já poderia colocar direto aqui 60. 60 divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 1, 1. Somando o numerador, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então ficou 1 sobre RE é 6 sobre 60. Vamos multiplicar o meio pelos extremos. 6 vezes RE é 6RE. 1 vezes 60, 60. 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 60 dividido por 6 dá 10. Então a resistência desses 3 resistores vale 10 ohms. Agora eu vou pegar esse primeiro resistor e vou desenhar aqui 10 ohms. E o segundo resistor, que é esse que nós acabamos de calcular, e vou colocar ao lado dele. Então eu troquei esses 3 resistores, 20, 30 e 60, por um equivalente de 10. E o primeiro resistor é 10. Então ficou agora um circuito em série, porque só há um caminho. Então a resistência equivalente total em série é só somar. Então a resistência equivalente, 10 mais 10, 20, é de 20 ohms. Então na letra C, a resistência equivalente é de 20 ohms. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima.